A vida que agrada a Deus. Há algum tempo eu fui exortado pelos diáconos dos irmãos aqui. Eu acredito que eu já tenha compartilhado com vocês de nós mesclarmos os estudos. Nós estamos numa série de estudos na carta de Paulo aos Romanos. E os irmãos compartilharam de nós intercalarmos. E hoje eu gostaria então nós falamos um pouco de Romanos na semana passada, e hoje eu gostaria de nós refletirmos sobre essa vida que agrada a Deus, que está no texto de 1 Tessalonicenses que nós vamos ler. Fundamentalmente, o púlpito, ele tem 3 objetivos. Primeiro, evangelismo. Anunciar o que Cristo fez àqueles que ainda não creem. Anunciar o Evangelho, as boas novas. Evangelho significa boas novas, que é o que Cristo fez por nós, pecadores. O segundo propósito é ensino. Ensino doutrinário, ou ensino dos fundamentos da palavra. O que nós cremos a respeito de Deus, a respeito de quem nós somos, da palavra dele. E nós estamos estudando Romanos e Paulo vai tratar muitas dessas verdades ali, fundamentos. Quem é Jesus? Jesus foi apenas um homem? Não, Jesus é Deus encarnado. Isso é um fundamento da nossa fé. Então, ensino. E um outro ponto, terceiro ponto é ensino de vida cristã, prática. Eu creio, então eu fui evangelizado, eu recebi a Cristo, eu sou ensinado nas verdades da palavra de Deus, que é a inerrante palavra de Deus, infalível palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de homens, foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, então ela é a palavra de Deus, isso é um fundamento. E ela vai trazer ensinos práticos da vida, de como a vida de Cristo se manifesta no nosso dia a dia. Evangelizar, ensinar os fundamentos e ensinar a vida prática. E para ser claro, nós temos aqui 2 grupos. Toda reunião, ou na maioria delas eu diria, e tristemente quanto maior o grupo, mais essa divisão ela se evidencia. Existem apenas 2 grupos diante de Deus, ímpios e cristãos. Existem aqueles que creem em Cristo, que nasceram de novo, e aqueles que não creem em Cristo, que não nasceram de novo. Não dá para falar de ensino para quem não nasceu de novo. Porque a pessoa diz assim, quando a gente fala, por exemplo, não darás falso testemunho, não minta, para alguém que não nasceu de novo, ele vai entender que, então quer dizer que a Bíblia diz para eu não mentir, então se eu parar de mentir, eu vou ganhar de Deus o favor dele, então quando eu estiver diante dele um dia, ele vai me dar a salvação porque eu obedeci o não mentir. Não é isso. Não é nada disso. Ensinar só deve ser feito para aqueles que creem. É claro que um ímpio, uma pessoa que não crê em Cristo, quando ela não mente, ela vai ter os benefícios de não mentir. Quando fala para uma pessoa não roube, ela vai ter os benefícios de não roubar. Mas isso não dá direito a nós estarmos na presença de Deus, não, porque nós já nascemos em pecado. Ensino é para aqueles que creem, para aqueles que já nasceram de novo. Os que não creem, eles precisam serem evangelizados. Quantas vezes? Até eles crerem. Falar de Cristo. Aliás, Flávio, eu lembro que quando nós fomos começar, e um dos irmãos que eu gosto muito, um pastor americano chamado Irving Lutzer, ele sempre prega, toda a pregação dele, ele traz o ensino para a igreja, para a edificação dos que creem, ele fecha com o Evangelho. Ele nunca deixa de falar do Evangelho. E a gente precisa aprender isso, irmão, aqui. A sempre falar, eu estou lembrando disso, eu espero poder lembrar disso, que o Senhor me lembre. É o seguinte, se você ainda não nasceu de novo, você precisa receber a Cristo. O que é nascer de novo? É reconhecer que você é um pecador, você não pode agradar a Deus pelo que você faz ou deixa de fazer. Mas que Deus amou você mesmo você sendo um pecador, e por amor dele, ele mostrou o amor dele mandando Jesus
Porque você não pode, mas Cristo pode. E quando você crê no que Cristo fez, a sua morte e ressurreição, recebe pela fé, você nasce de novo. Cristo agora é sua vida, Senhor e Salvador da sua vida. Então Ele em você pode capacitá-lo a viver de acordo com os ensinos da palavra dele. Essa é a base. Olha, para a gente lembrarmos, e vamos para o texto de João 3,7, para nós lembrarmos que Jesus está falando aqui, e outra coisa, nascer de novo não é ser religioso, porque Jesus fala isso aqui para um dos grandes religiosos da sua época. João capítulo 3, versículo 7. Olha o que Jesus disse. Ele falou para aquele homem que era um fariseu, o principal dos religiosos lá, chamado Nicodemos, aquele homem. E ele diz assim, Jesus: Nicodemos, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito para você, porque ele poderia, mas Jesus, eu entendo tudo de religião, o que o senhor está falando que eu tenho que nascer de novo? Ele diz assim, é necessário, Nicodemos, é imprescindível, é fundamental que você, Nicodemos, nasça de novo. Você, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Tudo que você fez com a sua religião não serve nada para mim. Jesus falando como Deus. Você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer do alto, nascer do Espírito, é ter essa revelação que nós oramos sempre, de que Cristo lá na cruz levou o nosso velho homem na cruz, no corpo dele, e nos deu uma nova vida na sua ressurreição. Como é que você entende isso a partir de você? Você não consegue, você precisa de revelação do Espírito. Essa é a base, é o fundamento, é o primeiro passo. Sem isso não adianta ensinar que você tem que fazer. Ora, para de fazer isso, começa a fazer isso, não vale nada diante de Deus. Novo nascimento não se trata de ser menos importante, irmãos. Novo nascimento, e se eu e você cremos hoje, se nós nascemos de novo, nós sabemos que sem Ele nós não teríamos sequer relacionamento com Deus. Nós não poderíamos chamar o Deus, Criador de todas as coisas, de Pai. Ele não é Pai de todos, Ele é só Pai daqueles que nascem de novo por meio de Cristo. Ainda que todo mundo é filho de Deus, não é verdade, de acordo com a palavra de Deus. Eu e você precisamos nascer de novo. E se você já nasceu de novo, aí a gente pode tratar de como Cristo se manifesta na minha e na sua vida como novos nascidos. Os cristãos são cristãos porque já foram evangelizados, não porque nasceram na igreja cristã, porque foram evangelizados, e não somente foram evangelizados, receberam, creram. Eu tenho certeza absoluta do que Cristo fez por mim, eu tenho convicção absoluta do meu novo nascimento em Cristo. Porque eu tenho capacidade intelectual? Não, porque Ele revelou pelo Espírito. E se você crê, você sabe do que eu estou falando. Amém? Verdade ou não é? Então a palavra de Deus aí vai falar então de ensinos práticos. E aí, para cristãos, Paulo, por exemplo, em Efésios 4, versículos 22 a 25, está falando para crente, para quem nasceu de novo, se você já crê. Olha o que ele diz. Nós estamos trazendo isso como introdução para falar dessa questão da vida que agrada a Deus. E Paulo já está falando aqui. Capítulo 4 de Efésios, versículos 22 a 25. Olha como a palavra ela é completa, ela é plena. Ele diz assim, quanto à maneira antiga de viver, ele está falando para cristãos, nascidos de novo, irmãos, nós agora que nascemos de novo, em relação a nós antes de nós crermos, vocês foram ensinados, vocês viviam assim, agora que vocês nasceram de novo, tem certeza? Tem. Então você agora deve viver assim. Vocês foram ensinados, vida cristã prática, a despir-se, a tirar. O que é o velho homem? O velho homem somos todos nós antes de crermos no Evangelho. Nós éramos velhos, mas agora em Cristo tudo se fez novo, nós somos novas criaturas em Cristo. Ainda que num corpo velho, que vai virar pó, mas um dia nós vamos receber um corpo glorificado. Então ele está falando, antes de vocês crerem em Jesus, agora vocês creem, então vocês são ensinados a viver de que forma? Esse velho homem, ele se corrompe por desejos enganosos. E agora vocês devem ter uma maneira de pensar diferente, irmãos. Renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Quem é o novo homem? Cristo em nós. Não sou eu que obedeço, é Cristo que
que me capacita a obedecer. E se eu errar? Se eu errar, eu vou diante dele, peço perdão, eu recebo o perdão que já foi dado quando eu criei e prossigo com o objetivo de viver para a glória dele. A revestir-se do novo homem, criado para quê? Qual que é o objetivo da nova vida, do novo nascimento? Criado para ser semelhante a Deus. Nós somos recriados para sermos semelhantes a Deus. Em justiça e em santidade. O que é santidade? Vida separada do pecado. Separação total do pecado. Antes de nós nascermos, nós éramos pecadores. Nós somos chamados para ser santos. Nós ainda pecamos, sim, mas a nossa natureza agora é de santos em Cristo. Provenientes da verdade. Paulo, então, aqui, ele já dá um ensino prático da vida cristã. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Irmãos, vocês eram mentirosos. Eu e vocês, irmãos, Paulo está dizendo, nós éramos mentirosos. Agora nós nascemos de novo, cremos em Cristo. Então, Cristo em nós nos diz, abandonemos a mentira, qualquer espécie de mentira. Vida cristã prática. Não é abandonar a mentira para ser salvo, mas é porque eu fui salvo e Cristo habita em mim, Ele vai me dirigir a isso. Essas verdades eu espero que estejam claras. Nosso propósito hoje é tratar com aqueles que creem no Senhor. E a gente vai ver duas áreas específicas na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu queria colocar um pano de fundo aqui para a gente poder entender para quem Paulo está falando, quem eram esses irmãos tessalonicenses. Essa carta foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 50. Era para os irmãos que moravam em uma cidade chamada Tessalônica, daí irmãos tessalonicenses. Por que ele não escreveu para os irmãos da igreja batista em Tessalônica, para os irmãos da igreja presbiteriana? Porque não existia isso antes. Não era propósito de Deus isso. Quem inventou isso fomos nós, os homens. Então ele escreveu para todos os cristãos que estavam lá na cidade de Tessalônica. Essa cidade existe até hoje, o nome dela tiraram esse texto, chama-se Salônica, fica na Grécia. Paulo foi lá e pregou o evangelho. O texto que fala disso está aí, Atos 17, os versículos 1 a 14, você vai ver lá que Paulo chega em Tessalônica e começa a pregar o evangelho a pessoas que creem. E logo depois de Paulo pregar em Tessalônica, ele vai para Bereia, que são esses irmãos aqui, que foram mais nobres que os de Tessalônica, que eles ouviram a palavra e receberam. Mas a igreja começou ali, Paulo pregou, evangelizou, pessoas creram e a igreja começou ali. Não a igreja estrutura, a igreja são pessoas que creem em Cristo. Qual que é o objetivo da carta de Paulo para os Tessalonicenses? Ensino doutrinário e prático. O que é mais maravilhoso, Paulo prega para aquelas pessoas que creem no ano 50. Um ano depois ele escreve para eles e fala da vinda de Jesus. Então a vinda de Jesus era pregada desde o início. O texto do arrebatamento, por exemplo, de que um dia Jesus vai voltar e nós vamos encontrá-lo, está lá em Tessalonicenses. Olha, irmãos, prestemos atenção da nossa vida como cristãos. Ele prega o evangelho, pessoas creem, um ano depois ele está ensinando para eles. Isso se aplica a nós também. E aí nos versículos 1 a 12, ele vai falar para os irmãos de Tessalônica e para os irmãos de Londrina. Como em Cristo nós somos chamados a uma vida de santidade. Versículo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente. Por que é o finalmente? Porque Paulo, é sempre bom a gente lembrar, irmãos, o que nós temos a Bíblia, quando você pega a Bíblia, você fala capítulo tal, versículo tal, os versículos, capítulos e versículos, eles vieram séculos depois. Aquilo lá não era um livro que foi escrito, que a gente tem na mão hoje, era uma carta que Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica. Aqueles irmãos liam aquela carta para a igreja. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, que foi enviado por Jesus, escolhido por Jesus, e então nós estamos lendo aqui, não é uma carta do Paulo, é a palavra de Deus para eles, é a palavra de Deus para nós. Não existia essa ideia do capítulo e versículo ainda, isso foi colocado depois para facilitar.
Mas aqui, por exemplo, ele está falando finalmente. Quando você começa a ler finalmente o quê? Aí a gente volta para o versículo que ele está falando, versículo 13 do capítulo 3. Ele está falando de santidade. Está falando para homens e mulheres que creram em Cristo. Finalmente, do que ele está trazendo esse finalmente? Aí o versículo anterior. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade. Paulo está falando de santificação, da vida de Cristo em nós. E ele diz assim, diante de nosso Deus e Pai, santidade não é diante de pessoas. Santidade, eu quero andar em santidade diante do meu Senhor. Eu quero andar para a honra e para a glória dEle. Agora, é claro que se eu vou viver de verdade para a honra e para a glória dEle, as pessoas vão ver Cristo em mim. É isso que ele está falando, para andarmos em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o objetivo de nós falarmos da volta de Jesus, não é especularmos, ainda que a gente gosta de fazer isso, quando Jesus vai voltar. Mas Jesus vai voltar, irmãos, então como é que nós devemos fazer? Viver para a glória dEle, viver em santidade, viver em intimidade com Ele, para estarmos prontos para a volta dEle. E aí então, ele vai entrar no finalmente lá, vamos voltar para o texto. Finalmente, irmãos, aqueles que creem em Cristo. Paulo está falando, irmãos, olha com quem, quando que ele escreveu a carta? No ano 50, quando ele evangelizou os irmãos de Tessalônica? No ano 50. Um ano depois ele está falando, aqueles irmãos são novos na fé. Um ano de novo nascimento. Ele está dizendo, irmãos, nós rogamos, nós como ali a igreja, eu um irmão de vocês, não melhor que vocês, apesar de ser um apóstolo, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, e exortamos. Exortar o que é? Advertir. Olha, irmãos, como é a vida de Cristo, como Cristo deve se manifestar em vocês. No Senhor. A minha exortação não sou eu, Paulo, é a palavra de Deus, é o Senhor que está falando por meio de mim. Nós exortamos a vocês no Senhor, a base é Cristo. Como aprendestes de nós? Será que a gente pode falar isso? Olha, como vocês viram em mim. Paulo podia falar isso. Tamanha intimidade que ele tinha com o Senhor. No pouco tempo que ele esteve lá, eles viram em Paulo essa santidade. Assim como vocês estão fazendo, e ele não somente exorta, mas ele também elogia, ele fortalece, fala, graças ao Senhor que vocês estão vivendo assim. De que maneira que vocês devem agradar a Deus? Daí a reflexão, do título da nossa reflexão. Como que nós devemos andar? Andar significa o quê? Continuidade, é um processo. Andar de maneira a agradar a Deus. Graças ao Senhor que vocês estão fazendo. E nisso, irmãos, continuem, perseverem, abundeis, busquem mais. Não se contentem com isso, mas busquem viver para a glória dEle, viver em santidade. Viver de forma que sejam agradáveis a Ele. As cartas, irmãos, dos apóstolos, elas estão cheias desses ensinos. As cartas dos apóstolos, elas têm um objetivo, ensinar a igreja. Não é porque eu nasci de novo que eu não preciso ser ensinado, não, eu preciso ser ensinado sim. Agora, não é que a capacidade não está em mim, está no Cristo que habita em mim. Mas eu preciso ser ensinado, irmãos. Aquele que mentia, deixa a mentira, fala a verdade, olha aqui. Aquele que roubava, olha, mas é uma coisa tão óbvia. Se é óbvia, por que está lá na carta de Paulo? Aquele que roubava, não faça mais isso, antes trabalhe. Ensino, vida prática. A vida em Cristo não é uma vida cheia de conceitos e conhecimentos que eu conheço aqui, mas não se apresenta nada aqui. Isso não é vida cristã. Vida cristã deve se manifestar nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, em todos os lugares. Vida cristã não é um conjunto de conceitos e versículos decorados.
Por que ele fala disso, de ensinos assim? Porque os ensinos práticos são reflexos de Cristo crucificado. Por que ele fala não minta? Porque Cristo não mentia. Por que ele falava a verdade? Porque ele sempre falava a verdade. Por que ele fala não adulterarás? Porque Cristo, se tivesse sido casado, não faria isso. E aí são questões práticas do Cristo, que é a nossa vida. Olha o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 12, só para citar um, a gente passaria aqui muito tempo só pegando os ensinos práticos para cristãos. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ele está falando de santificação, ou tenha sido aperfeiçoado. Eu sei que eu não sou perfeito. Paulo está dizendo, não falando de perfeição. Não, eu sou perfeito, eu sou impecável. Não, não é isso. Mas eu prossigo para isso, para agradar o meu Deus. Eu quero viver para a honra e para a glória dele. Eu quero mais, eu quero viver para isso, para o meu Senhor, porque foi para isso que eu fui alcançado. Jesus veio para não ser salvador somente, ele veio para ser Senhor. Senhor, ele governa a minha e a sua vida, mas não no discurso, na prática. E aí Paulo vai abordar dois aspectos práticos, aí na carta que nós estamos vendo, nesse trecho de 1 Tessalonicenses, agradar a Deus na sexualidade. Prático, muito prático. Os versículos 2 e 3 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses diz lá: pois vós sabeis que preceitos são mandamentos. Não faça isso, faça aquilo, em Cristo. Vos temos dado pelo Senhor, não sou eu, Paulo, estou dizendo, mas é por meio do Senhor, porque o que a palavra de Deus é? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus usou Paulo para escrever, então o que Paulo está dizendo não está falando dele, está falando de Deus. Nós estamos ensinando que vocês saibam que os preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade dele. É uma ordenança do Senhor. A vontade dele é, e às vezes a gente se pergunta, puxa, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Em muitos pontos nós não sabemos, mas essa aqui você pode ter certeza. Se você crer, a vontade dele para mim e para você é nossa santificação. Sermos separados, não tem dúvida, você pode não saber a vontade dele, se você deve fazer aquele ou aquele outro negócio, se você deve comprar isso ou não, mas se você sabe, eu e você sabemos que a vontade dele, de acordo com o que Paulo está dizendo, é a nossa santificação. E aí ele diz, em que aspecto? Nesse específico, santificação é muito mais do que isso, mas aqui ele vai trabalhar de uma área específica. A vossa santificação, que vos abstenhais, parem de fazer isso, abandonem, desistam da prostituição. Ponto 1. Prostituição, quando eu e você vemos prostituição, nós já pensamos no comércio do sexo. Prostituição não é só isso. A palavra prostituição, e aí você vai entender, a palavra prostituição no grego vem de porneia. E eu e você já sabemos o que porneia é muito mais do que prostituição, comércio do sexo. Pornografia. Qualquer distorção de sexualidade, distorção do que a palavra de Deus estabelece de uma sexualidade que é da vontade dele, é prostituição. E o que ele está dizendo? Vocês devem abandonar isso. O irmão Champlin, ele traz para nós um pouco da realidade daqueles irmãos lá de Tessalônica. Qual era a realidade deles? Olha o que ele diz. Devemos nos lembrar que os crentes tessalonicenses provinham de um ambiente onde a liberdade sexual e a promiscuidade eram consideradas como naturais e inevitáveis, como se fossem expressão da normalidade. Então, não, mas esse negócio é para aquela época. Não, é para aquela época é igualzinho hoje. Paulo está falando, não, mas hoje, falar isso de me abster disso,
Nessa realidade de hoje, não, isso é retrógrado. Não é retrógrado, não. Isso é a verdade de Deus, é a vontade dele, a nossa santificação na área sexual. Prostituição é qualquer forma de sexo fora dos padrões da palavra de Deus. E aí, a palavra vai usar vários termos. Sexo antes do casamento, fornicação. Sexo fora do casamento, adultério. Homossexualismo, sodomia. Qualquer forma de pornografia. Tudo isso é pecado na área sexual. E se eu e você cremos, nós somos chamados a abandonar isso. Essa é a vontade de Deus para nós. E eu estava ouvindo com a minha esposa essa semana, uma série de estudos chamando Lutando por Sua Família, desse pastor Lutzer. E ele faz, imagine que você está na sua casa e você vai procurar o seu filho no quarto e ele não está lá. Você não viu ele sair. Você vai para um outro ambiente e ele não está lá. Vai no banheiro, ele não está lá, na cozinha não está lá. Alguém roubou o seu filho. Ah, não, mas isso não vai acontecer. Não roubou fisicamente, mas o coração dele. Por uma das ferramentas. É claro que em Tessalônica não havia o acesso a essa distorção que a gente tem hoje. Infelizmente, nós somos totalmente bombardeados com isso a todo momento, dessa distorção da sexualidade. E por isso que nós precisamos, irmãos, e quando nós falamos de buscar o Senhor, andar na presença dEle, vida de devoção a Ele, é porque nós não temos em nós, mesmo cristãos, a capacidade em nós de vencer isso. Nós precisamos dEle. E o precisar dEle significa andar com Ele, andar na presença dEle, para que Ele nos capacite. Esse irmão diz que uma pesquisa de 12 anos atrás, de acordo com a pesquisa, 80% das crianças menores de 17 anos já havia tido contato com filmes de sexo explícito. 12 anos atrás. Hoje, as crianças são apresentadas à pornografia, na maioria com 9 anos de idade. Imagina, irmãos, apresentadas à distorção da sexualidade, que de acordo com a palavra de Deus é algo bom. E eu cantando aquele hino da vergonha do pecado que o meu Jesus levou na cruz os meus pecados. E de lembrar que, por muito tempo, mesmo como cristão viciado nisso, o lixo que é isso. Da mesma forma que eu era tentado e caía, hoje, pela graça de Deus, uma libertação dada por essa graça, eu odeio isso. Porque isso é contra o meu Senhor. Eu abomino isso, porque isso fere a santidade do Senhor. Eu quero distância disso. Não porque eu sou bom, porque eu não sou, porque se Ele não me livrasse, eu estaria lá. Mas por amor a Ele, por querer agradá-lo, eu quero distância disso. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, a palavra de Deus diz. E onde principados e potestades agem, nessa é uma das áreas. O irmão Lutzer diz assim: a indústria pornográfica quer viciados. Ela depende de viciados. E ela faz tudo para nos manter viciados. E se nós não estivermos em Cristo, nós vamos cair. Nós e os nossos filhos, misericórdia. Agora, existem na igreja, hoje, os liberais, negando que práticas como essas são pecado. Não, não é bem assim. Nós temos que rever a questão do homossexualismo, nós temos que rever o conceito do noivado. Não existia noivado no Novo Testamento, então o noivado, quem sabe, não implica que pode haver um relacionamento sexual de namorados para que eles possam se conhecer. Sexualidade distorcida é pecado. A vontade do Senhor é a nossa santificação. Santificação não somos eu e você vencendo o pecado no braço.
Santificação é eu e você andando com Ele e Ele vencendo o nosso pecado por meio de nós. Irmãos, é importante, coloquei aqui, sexo dentro da vontade de Deus, ou seja, no casamento, não é pecado. Sexo não é somente para procriação, não é pecado ter prazer no sexo. É fundamental que o casal converse sobre sexo. É fundamental que os pais ensinem seus filhos sobre sexo. O sexo foi criado por Deus, é uma bênção. Não é pecado. É pecado distorcer o propósito santo dele. Essa questão dos filhos, os meus filhos, e a Carla tem sido mais confrontada com perguntas sobre relacionamento sexual. Vai fazer o que? Não posso falar. Precisamos falar para eles. A palavra fala muito sobre isso. Vamos continuar. Os versículos 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Aqui é uma metáfora, que é no caso para a esposa, em santidade e honra. Como nós devemos tratar as nossas esposas, nós aí, maridos, nessa área específica. Pense nas práticas que o mundo traz e que são distorções da palavra e que às vezes eu e você somos tentados a querer trazer para um leito que deve ser sem mácula. Em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, que é o que? Nesse contexto, um desejo sexual distorcido. Irmãos, nós somos seres sexuais. O fato de nós sermos cridos em Cristo não vai nos tirar do nosso desejo. Esse desejo foi colocado em nós por Deus. Acontece que nós somos toda hora bombardeados por conceitos errados e nós somos tentados e o mundo usa isso para nos tentar. Por isso que nós precisamos dele para não cair em tentação. A oração do Senhor: Pai, não deixa cair na tentação, porque nós vamos ser tentados. E se nós não estivermos andando com ele, em relacionamento com ele, nós vamos errar. Como os gentios, a nossa prática não é como os gentios que não conhecem a Deus. Quem que não conhece a Deus? Não de ouvir falar, mas que não nasceram de novo. Nós que nascemos de novo somos chamados a viver uma vida diferente. Não que nós não temos essa capacidade, mas o Cristo que nós cremos e professamos, Ele nos capacita a isso. O papel do ensino é importante ou não, irmãos? Isso aqui que nós estamos tratando é importante ou não para mim e para você? Não estou falando de um aspecto, de maneira muito resumida. É importante ou não? Versículos 6 e 7. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador. Essa palavra não combina com Deus. Ele faz justiça. Não vá por esse caminho. Mas e se eu errar? Nós vamos tratar disso no fim. E se eu errar? E se eu tenho errado? E se eu estou me encaixando nisso? O nosso Deus, Ele tem um trono de graça e de misericórdia. Eu e você podemos ir a esse trono a todo momento, e lá nós temos um Deus que tem prazer em perdoar. Ele nos perdoa. Mas Ele não somente nos perdoa, Ele nos capacita a viver para a glória dEle. Não é um peso, irmãos, é uma exortação em amor, para que nós entendamos, essa é a vontade do meu Pai para mim. Senhor, me capacita a viver dessa forma. Esse Deus é vingador de todas essas coisas, dessa área específica, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, nós somos chamados para a santidade, para refletir o caráter de Cristo, mas para a santificação. Uma dessas formas da santificação é abandonar toda forma de sexualidade que não agrada ao Senhor. Alguns vão dizer, isso é conversa de legalista, fundamentalista, retrógrado, e daí que achem isso, se a palavra de Deus diz isso. Eu quero viver assim. Eu sei que se eu errar, eu tenho perdão já dado na cruz.
Mas é por causa desse perdão dado na cruz que eu quero viver assim, para a glória dele. Versículo 8. E aqui é sério, irmãos. Para esses que consideram esse discurso muito duro. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem. Eu não concordo. Não é ao homem que aquele que não concorda está rejeitando. Não é a opinião de gente ignorante que está do século passado. Quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus. Não concorda? Não está concordando com Deus. Agora, muito bem entendido. Nós estamos falando de ensino. Ensino é para quem? Para quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo de verdade, você tem quem aí em você? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você ouve uma verdade da palavra de Deus, que testifica com o seu espírito, se você nasceu de novo, você não vai dizer, não concordo. Essa possibilidade não existe. Primeira reação é, Senhor, é verdade, tem misericórdia de mim, eu tenho errado. Senhor, misericórdia, me liberta, Senhor, me perdoa, Senhor. A mesma forma que o Espírito vem nos corrigir, nos exortar, ele também, quando nós vamos ao trono de graça, ele mostra o seu perdão. Devemos buscar ao Senhor intensamente e clamar a vitória já concedida na cruz. Ele já levou isso lá na cruz. O outro ponto que Paulo vai tratar nos relacionamentos. Nós estamos falando de questões práticas. Pincelamos, Paulo falou um pouco da questão de sexualidade, agora está falando dos relacionamentos, e aí ele vai bater um pouco, que é nos relacionamentos da igreja, entre irmãos em Cristo. E misericórdia. Versículo 9. Ele falou isso, agora ele vai falar, irmãos, vamos tratar de um outro aspecto, irmãos, entre vocês aí, irmãos queridos que estão aí na igreja de Tessalônica. Ele está dizendo assim, quanto porém ao amor fraternal, irmãos, o amor entre vocês, se vocês creem de verdade, irmãos em Cristo, irmãos, eu nem necessito de vos escrever. O que eu estou dizendo para vocês, isso é óbvio, irmãos. Eu não precisaria escrever, mas eu vou escrever. Por quê? Porque vocês estão instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Irmãos em Cristo devem se amar. Amar nossos irmãos, ainda que não sejamos amados. Amar nossos irmãos, ainda que tenhamos sim diferenças. Ter a disposição de amar. Tratar com graça, com misericórdia. Eu não precisaria nem escrever isso para vocês, irmãos. Vocês são instruídos por Deus. Jesus também falou disso. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Vocês ouviram o que foi dito, é Jesus quem está dizendo isso. Vocês ouviram o que foi dito, isso era Velho Testamento. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. O seu inimigo você não tem que ter nada com ele. Isso era antes da nova aliança em Cristo. Isso aqui acabou, irmãos. Eu digo para vocês que nasceram de novo. Amem seus inimigos. Eu estou pegando Paulo falando para irmãos e estou pegando Jesus falando de inimigos. Se o padrão com inimigos é esse, e o dos irmãos? Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai. O que ele está dizendo? Se vocês realmente creem no Senhor e têm no Deus Criador, o seu Pai, essa é uma evidência de que vocês verdadeiramente creem. Não é negociar, não, eu vou mostrar que eu sou filho se eu amar o meu inimigo. Não,
É porque eu sou filho, quando eu ouvir isso, eu vou colocar isso em Cristo em prática. Porque Ele, o Pai, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que ele quer dizer? Deus é soberano. Existe uma expressão em teologia que chama graça comum. Se uma pessoa ela tem uma habilidade, mesmo sendo cristã, ela foi dada por Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes. Mas esse não crê, ele recebe isso que ele está dizendo, mesmo não crendo, ele recebe. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Amar quem é amável, e daí? Até os publicanos fazem isso, publicanos que não criam, eles fazem isso, o ímpio faz isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? E daí? É o que Jesus está dizendo. Até os pagãos, que são contrários a Deus, fazem isso. Jesus está falando isso de inimigos, o que dirá de irmãos? Irmãos, isso aqui não é recado, não é hipocrisia. Isso é um reconhecer que nós, como igreja, somos chamados a viver assim. Nós somos chamados a viver assim. Versículos 10 a 12. As últimas exortações ali de Paulo, lá do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Ele falou, vocês foram instruídos a amar uns aos outros, e aí ele continua. Porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Macedônia hoje, Grécia. A igreja de Tessalônica estava lá, então vocês se amam. Irmãos, não se esqueçam disso, vocês são irmãos e devem se amar. Paulo exorta e ao mesmo tempo fortalece aqueles que estavam colocando em prática. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto, olha, graças ao Senhor, vocês estão colocando esse amor em prática. Que ainda nisso vocês abundeis cada vez mais. Lembra que ele falou isso no começo? Não se contente com pouco, em Cristo é possível viver isso de maneira mais intensa ainda. E procureis viver quietos. Aí ele vai falar de um outro aspecto, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. É interessante, por que ele fala disso? Porque esses irmãos de Tessalônica aqui, quando ele falou da volta de Jesus, tinha alguns que pararam de trabalhar, Jesus vai voltar logo, vamos ficar esperando aqui. Não, peraí, depois ele escreve uma segunda carta, para corrigir, irmãos, a volta de Jesus não vai acontecer sem que aconteça isso, então vamos trabalhar. Tratar dos vossos próprios negócios, olha, aqui a gente já poderia trabalhar vários outros pontos, mas o meu tempo já era aqui também. Próprios negócios, está falando de negócio, ó. Como é que você lidar lá, aqui, os proprietários de escola de inglês, por exemplo, como é que trabalham lá com seus clientes? É Cristo ali, Cristo crucificado. Diretores de escola, donos de postos, aqueles que se vangloriam de trabalhar em empresas públicas, eu não vou falar qual. Vamos trabalhar de maneira que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. E se eu errar? Olha, eu quero dizer, me perdoa. Eu errei com você. E se errarem comigo? Vou lembrar do que Jesus falou, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Tratar dos vossos próprios negócios, a trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo mandamos, a fim de que, olha o objetivo de tudo isso. Por que Paulo está falando de questões tão práticas? Qual é o objetivo? Andeis dignamente, ou algumas versões de maneira irrepreensível. Nós lembrávamos outro dia que o irmão Thomas trouxe, o que é irrepreensível? Irrepreensível não é impecável. Irrepreensível é se eu errar, quando eu for repreendido, eu falar, é verdade, me perdoa. Não é impecável, não existem impecáveis. Nós somos cristãos pecadores.
Nós somos cristãos não porque nós paramos de pecar, nós somos cristãos porque somos salvos, ainda que pecadores, pela graça. E porque fomos salvos, quando errarmos, somos chamados a ser irrepreensíveis, a andar dignamente, para a honra e para a glória dele, a andar para Ele, andar de maneira que o agrade, agradar o meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. Para que com os que estão de fora, olha aqueles lá que não conhecem a Cristo, e não tenhais necessidade de coisa alguma, viver para a glória de Deus. Anteontem eu fui na prefeitura, e tinha lá umas 50 pessoas e uma mulher falando no celular para todo mundo ouvir. Eu nunca vi pessoas tão burras, e falando. E aí eu fui lá, a hora que eu estou saindo, a mulher está saindo. E ela falou, ai, glória a Deus, aleluia. Conversando com uma outra pessoa. Mas o que o glória a Deus, aleluia, conta diante do escarcéu que ela fez lá? Isso é a igreja evangélica. Isso é a igreja evangélica, o crescimento evangélico, é isso aí. Quais as aplicações, irmãos, de tudo isso que nós vimos? Mais prática. Primeiro, que se você não tem certeza do seu novo nascimento, receba a Cristo. Diga, meu Deus, eu sou um pecador, eu sei que o Senhor me amou e mandou Jesus, eu recebo pela fé. Segundo, é que se você tem certeza, e é para mim e para você, da sua nova vida em Cristo, e pecou, ou tem errado em alguma dessas áreas, primeira coisa, o Espírito Santo fala com você, e a resposta nossa é, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, arrependa-se, não porque você pode, mas porque o Espírito Santo nos conduz, ou nós ignoramos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Arrependa-se. Em Cristo há perdão. Quantas vezes, lembra do que Pedro, querendo fazer média com Jesus, Senhor, 7, até 70 vezes 7, se errar, você tem que perdoar Pedro. Se para Pedro era assim, e para nós, quando nós erramos diante do nosso Senhor, quantas vezes Ele vai nos perdoar? Quantas nós erramos? Então nós temos um trono de graça e de misericórdia. Às vezes que nós errarmos, nós podemos ir e Ele vai nos perdoar, mas nós somente não devemos ficar no pedido de perdão. Senhor, me livra disso, me capacita, clame, busca ao Senhor. Irmãos, terceira consideração, nós não temos poder nem força para vencer o pecado. Eu e você não podemos, a partir de nós mesmos, vencer qualquer pecado. Mas em Cristo, nele, no relacionamento com Ele, é possível andar em vitória. Jesus falou que sem Ele, nós não podemos nada. Qual que é a nossa resposta? Clamemos ao Senhor por libertação das áreas que nós temos pecado contra Ele, porque essa é a vontade dEle para nós. Eu queria terminar com a frase do nosso irmão A.W. Tozer, um homem de Deus do século passado. Como é que eu ando em Cristo? Como é que eu ando em termos práticos com Cristo? Porque, irmãos, quando eu pequei, eu vou lá, faço uma oração de vitória e o resto da semana eu fico longe. Não, isso não funciona. Andar em Cristo é andar num relacionamento constante com Ele. E aqui, Tozer fala de maneira muito prática. Você se admira porque não progride na vida cristã? Por que você tropeça tanto? É que seu clima interior não é propício para o crescimento das graças espirituais. Ou você provoca uma mudança radical em seus hábitos, ou não haverá nenhum desenvolvimento permanente em sua vida interior. Eu quero a vitória, Senhor, eu quero, Senhor. Quer, mostra na prática. Remir o tempo, aproveitar o tempo,
estudar a palavra, momento de oração, falar das coisas que são do alto, a partir desse relacionamento, Ele vai conceder vitória. Irmãos, é só assim que a vitória vem, no relacionamento com Cristo. Aí eu vou saber que o relacionamento com Ele vem na capacitação dele a vitória sobre o pecado. Amém?